Antes de contar, me promete que vai até o fim. Oi, minha filha. Ou meu filho, né, que hoje em dia até os netos mais bravos param para ouvir as histórias da vovó. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Senta aqui pertinho. Pega um café bem quentinho com uma bolacha de maisena. Que hoje o assunto é daqueles que fazem o coração bater mais forte e as lágrimas escorrerem sem pedir licença. Meu nome é Lúcia, Dona Lúcia, para quem me conhece só pela internet. Mas pros íntimos, pode chamar só de vó. Eu tenho 85 anos, viu? E com essa idade a gente já viveu de tudo um pouco. Já vi o tempo mudar. Gente ir e vir, moda indo e voltando. E as dores do coração que parecem sempre se repetir. Em qualquer geração. Mas essa história aqui... essa foi a que mais me deixou cicatriz. Então, antes de eu abrir o baú das minhas memórias, quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal da vovó, deixa aquele like carinhoso e comenta aqui embaixo de qual cidade você tá me ouvindo. Eu adoro saber até onde as minhas palavras chegam. E se você conhece alguém que tá passando por uma confusão amorosa, compartilha. Vai por mim. Essa história pode ajudar mais gente do que você imagina. Hoje eu vou te contar como eu engravidei de 2 homens ao mesmo tempo. E como um deles me contou um segredo que mudou toda a minha vida. Parece coisa de novela mexicana. Eu sei, mas foi real. Foi comigo. E foi uma época que me fez crescer na marra, viu? Eu era uma moça nova, cheia de vida. E com o coração dividido entre 2 homens completamente diferentes. De um lado tinha o Carlos, aquele tipo de homem que toda mãe sonha pra filha. Trabalhador, respeitoso, calmo, com os olhos que diziam pode confiar em mim. Do outro, tinha o Eduardo. O Eduardo era fogo. Era aquele tipo que você sabe que vai se queimar, mas mesmo assim se aproxima. Charmoso, intenso, perigoso. E eu, tola, me achando esperta. Me achando esperta e dona de mim. Sem imaginar o tamanho da encrenca que vinha pela frente. A vida tem dessas peças, né? Quando a gente acha que tá no controle, vem uma rasteira daquelas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em menos de 2 meses eu tava nos braços dos 2. Em momentos diferentes, com sentimentos diferentes, mas ainda assim, envolvida. Só que o destino é danado. E colocou tudo em jogo quando o meu corpo começou a dar sinais. Um enjoo aqui... um atraso ali e pronto. O teste confirmou. Eu tava grávida. E o pior, eu não sabia de qual dos 2. Imagina você, mulher, naquela época, anos 60, uma moça solteira, grávida, sem saber quem é o pai da criança. Não tinha esses testes de DNA rápidos como hoje. Não tinha apoio. Só tinha julgamento, dedo na cara e porta na cara também. E eu não tinha nem coragem de olhar no espelho. E mesmo assim... decidi guardar esse segredo. Decidi que ia tentar levar a vida. Construir uma família com o Carlos, fingindo que nada tinha acontecido. O medo falou mais alto. A vergonha gritou mais forte. E eu calei e escondi a verdade dentro do peito, como se ela fosse sumir com o tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa, minha filha. A verdade nunca some. Ela dorme um tempo, se esconde nas sombras. Mas um dia ela acorda. E quando acorda, destrói tudo o que você construiu em cima da mentira. E foi assim comigo. Porque o que eu não sabia é que o Eduardo, aquele homem por quem eu sentia essa paixão cega, escondia um segredo ainda maior que o meu. Um segredo que, quando veio à tona, me fez repensar cada escolha, cada passo, cada abraço. É sobre isso que eu quero te contar hoje. Como uma gravidez dupla virou minha vida de cabeça para baixo. Como um segredo bem guardado quase me fez perder tudo. E como eu tive que me refazer do zero, com o filho nos braços e o coração em pedaços. Mas eu sobrevivi. Eu renasci. E hoje, com meus cabelos branquinhos e minhas mãos cheias de rugas, eu olho para trás e entendo que, mesmo nas maiores dores, a vida sempre ensina. Sempre. Então fica comigo até o fim, tá bom? Porque essa história não é só sobre mim. É sobre você também. Sobre os erros que a gente comete, os amores que nos confundem. E sobre como a verdade pode doer, mas também liberta. Combinado? Então bora lá. Respira fundo. Segura minha mão
e se prepara, porque a história da vovó vai começar agora. 2 amores, 2 caminhos e o começo da confusão. Ah, minha filha, se tem uma fase da vida que a gente nunca esquece, é aquela em que o coração da gente ainda acredita em finais felizes. Eu devia ter uns 24 anos quando tudo começou. Trabalhava como costureira num ateliê pequeno, mas muito respeitado aqui na cidade. Era uma época em que bastava uma menina aparecer de batom vermelho e saía acima do joelho para ser chamada de perdida. E eu gostava de me sentir bonita, livre, ainda que o mundo vivesse tentando me podar. Foi numa tarde abafada de dezembro que eu conheci o Carlos. Ele apareceu na porta do ateliê, com um paletó puído no ombro, perguntando se consertávamos roupas masculinas. Tímido, olhos castanhos fundos e um jeito de quem pedia desculpas até por existir. Eu lembro que olhei para ele e pensei, esse aí é bom demais para esse mundo. E era mesmo. Carlos era operário numa fábrica de móveis. Trabalhador, honesto, daqueles que acordavam antes do sol nascer e ainda levavam flores no fim do mês quando sobrava trocado. Começamos a conversar, devagarinho. Primeiro, ele vinha deixar roupas. Depois, passou a vir só para me ver. No começo achei graça. Depois, achei terno. E quando dei por mim, estava me apaixonando. Com Carlos, tudo parecia seguro. Ele me respeitava, me ouvia, me fazia sentir protegida. E para uma moça sozinha no mundo, com o coração cansado de se machucar, isso era ouro. Só que foi justamente quando eu achei que estava tudo certo, que apareceu ele, Eduardo. Ah, minha filha, como eu começo a falar dele sem sentir aquele arrepio na espinha. Eduardo era o oposto de Carlos em tudo. Onde um era doçura, o outro era intensidade. Eduardo surgiu numa festa de aniversário da irmã de uma amiga minha. Era convidado de fora. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Só que tocava violão, dançava bem demais e tinha um sorriso que fazia as moças esquecerem até o próprio nome. A primeira coisa que ele me disse foi: "Você dança?" E sem esperar minha resposta, já me puxou para a pista. Foi ali que tudo desandou. Eu sabia que ele era problema. O tipo de homem que promete o mundo com os olhos, mas não entrega nem a esquina. Mas tem coisa que a razão não segura, né? A gente sente primeiro, pensa depois. E quando eu vi, já estava rindo das piadas dele, segurando o braço dele, me deixando levar, como se nada mais importasse. Nos dias seguintes, Eduardo começou a me procurar. Me esperava na saída do trabalho, aparecia com chocolate, escrevia bilhetinhos. Era sedutor, impulsivo, cheio de histórias doidas de viagens e aventuras. E mesmo sabendo que aquilo ali era passageiro, eu me deixei levar. E aí você me pergunta, mas vovó, e o Carlos? Carlos continuava ali, firme, presente, com aquele jeito quieto de quem amava em silêncio. E eu confusa, dividida, com o coração partido em 2 pedaços, cada um puxando para um lado diferente. Teve um dia em que saí com Carlos para jantar. Ele me levou num restaurante simples, mas com tanto carinho que aquilo me desarmou. No final da noite, ele me olhou nos olhos e disse: "Lúcia, eu nunca pensei que fosse conhecer alguém como você. Eu penso em casar, em ter uma vida simples, mas com amor, com você. Eu devia ter sido sincera. Devia ter contado que meu coração estava uma bagunça. Mas eu sorri e disse que também queria. E foi aí que comecei a cometer o maior erro da minha vida. Porque nos dias seguintes, eu ainda vi Eduardo. Eu ainda aceitei os convites dele. Ainda me deixei envolver por aquele calor, aquela emoção cega que ele provocava em mim. E então veio o atraso, a menstruação que não vinha, os enjoos, a tontura. No começo achei que era só estresse, mas no fundo eu já sabia. O corpo da mulher avisa, minha filha. A gente sente, e eu sentia. Corri para uma parteira conhecida da minha mãe. Ela confirmou com um teste simples. Você tá esperando um bebê, Lúcia. Meu mundo parou. Sabe aquele momento em que o tempo parece ficar mudo? A boca seca, a alma treme, e a gente só consegue repetir uma coisa dentro da cabeça. De quem é esse filho? Eu me sentia suja, culpada. Como eu ia olhar nos olhos do Carlos e dizer: talvez não seja seu.
E como eu ia contar para Eduardo, aquele homem volúvel, que podia muito bem desaparecer da noite pro dia? Naquela noite, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei até adormecer com o travesseiro encharcado. E tomei uma decisão. Não ia contar nada pra ninguém. Ainda não. E foi assim que começou meu calvário, minha filha. Um amor puro de um lado, um fogo incontrolável do outro, e uma vida crescendo dentro de mim, em meio a um turbilhão de sentimentos que eu não conseguia controlar. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir, porque enquanto eu me afogava nas minhas mentiras, um dos dois já estava tramando algo muito mais cruel por trás dos panos. A gravidez e o medo de ser julgada. Se você soubesse o peso que é carregar uma vida dentro de si, enquanto tenta esconder o mundo inteiro dentro do peito, você me entenderia. A partir do momento que a parteira me disse, "Você tá esperando um bebê", parece que tudo ao meu redor ficou em silêncio. Os risos das amigas, os planos com Carlos, até as serenatas de Eduardo, tudo perdeu o sentido. Só restava o medo. Um medo seco, sufocante, que me fazia querer sumir. Naquela época, engravidar fora do casamento era um escândalo. Hoje em dia, as meninas têm liberdade de escolher, de contar com apoio, de ser respeitadas. Mas nos anos 60, uma moça de barriga sem marido era vista como um fracasso, uma vergonha para a família. Minha mãe, que era mais rígida que vara de marmelo, me colocaria na rua sem pensar 2 vezes. E o pior, se descobrissem que eu não sabia quem era o pai. Ah, minha filha, eu não estaria aqui para contar. Na semana seguinte, eu fingi normalidade. Trabalhava de dia, sorria forçado para as clientes e à noite deitava na cama abraçada ao travesseiro, escondendo o rosto no cobertor para ninguém ouvir meu choro. Já não conseguia mais dormir. O enjoo começou a ficar mais forte, a tontura aumentava e meu corpo começou a dar sinais. Eu sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Carlos continuava um anjo, sempre atencioso, sempre presente. Ele me levava pastel nos domingos, falava sobre casamento, filhos e até me mostrou-me um terreno onde queria construir nossa casa. Aquilo me doía. Era como se cada palavra dele fosse uma faca entrando no meu coração. Porque no fundo, eu sabia, ele não merecia aquilo. Eduardo, por outro lado, sumia e aparecia como bem entendia. Era inconstante, imprevisível. Às vezes passava dias sem me procurar. E quando voltava, vinha com flores, beijos roubados e promessas vazias. E eu, tola, deixava-me envolver. Porque, mesmo sabendo de tudo, uma parte de mim ainda queria acreditar naquela paixão. Eu pensei 1000 vezes em contar a verdade. Pensei em abrir o jogo pro Carlos e dizer, "Olha, eu errei. Eu me perdi, e agora não sei quem é o pai do meu filho." Mas sempre que ensaiava a conversa, minha boca secava, minha garganta fechava, e o medo tomava conta. Medo de perder o pouco que eu ainda tinha. Medo de ficar sozinha. Comecei a evitar os dois. Dizia que estava com enxaqueca, que minha tia estava doente, que tinha ficado presa no trabalho. Tudo desculpa para ganhar tempo. Mas o tempo, minha filha, ele é implacável. E um dia, ele me cobrou. Foi numa manhã de quarta-feira. Eu estava lavando as calçadas do ateliê antes de abrir, quando senti uma tontura forte. Tudo girou. Caí de joelhos com a água da mangueira me molhando toda. Uma senhora que passava na rua correu para me ajudar. Me levou até uma farmácia e chamou minha patroa. Nesse dia não deu mais para fingir. Minha barriga já tinha um leve volume. E a patroa, que era mulher vivida, percebeu na hora. "Lúcia, você tá esperando um bebê, não tá?" Ela perguntou com um tom que misturava preocupação e firmeza. Eu não consegui mentir. Baixei os olhos e balancei a cabeça. Ela suspirou e disse, "Você precisa pensar no que vai fazer. A cidade fala. As pessoas julgam, mas a criança não tem culpa de nada. E você precisa ser forte por ela." Aquelas palavras me marcaram. Naquela noite me olhei no espelho e vi uma mulher que eu mal reconhecia. Os olhos fundos, a pele pálida, o brilho da juventude apagado por uma culpa esmagadora. E foi ali que eu tomei uma decisão. Eu ia contar, ia enfrentar o que fosse. Mas antes,
Eu precisava saber se ainda tinha alguma chance com Eduardo, se ele ao menos cogitaria ficar do meu lado. No sábado, fui até o bar onde ele costumava tocar violão. Ele estava lá, claro, cercado de amigos, risos e fumaça de cigarro. Quando me viu, abriu um sorriso e veio até mim. Lúcia, que surpresa boa! Tava com saudade. Eu respirei fundo e fui direta. Eduardo, eu tô grávida. O sorriso sumiu. Ele me olhou, paralisado. Ficou uns segundos em silêncio, como se digerisse a bomba que eu acabava de soltar. E então disse, é meu. Aquela pergunta, aquela maldita pergunta, doeu como tapa no rosto. Eu engoli seco. Talvez, eu não tenho certeza. Pode ser seu, pode ser do Carlos. Ele passou a mão no rosto, olhou pro lado e disse, olha, Lúcia, eu não sei se eu tô pronto pra isso. Sabe como é? Minha vida é complicada. Eu não sou como o Carlos, eu sou livre. A palavra livre ficou martelando na minha cabeça o caminho inteiro de volta pra casa. Eu entendi o recado. Ele não ia assumir nada. E se eu contasse pro Carlos, corria o risco de perder os dois. No dia seguinte, com a alma arrastando no chão, fui até a igreja do bairro. Me ajoelhei no último banco e chorei. Chorei feito criança. Pedi perdão, pedi força, pedi uma luz, porque naquele momento eu estava completamente sozinha. Mas o que eu ainda não sabia, minha filha, era que o Eduardo escondia um segredo muito pior do que a covardia de fugir da responsabilidade. Um segredo que, quando viesse à tona, não só me destruiria por dentro, como mudaria o rumo da vida do meu filho para sempre. O pedido de casamento e a mentira, que começou tudo. Dizem que quando a gente erra, Deus manda sinais. E se eu tivesse escutado os sinais que vieram naquele tempo, talvez minha vida tivesse sido outra. Mas o coração da gente, quando tá machucado, só escuta o que quer. E foi assim que eu acabei dizendo sim para o pedido de casamento que se tornaria a maior mentira da minha vida. Depois daquela conversa com Eduardo, eu me fechei em mim. Voltei pro ateliê com o coração em pedaços, o estômago embrulhado e a cabeça a mil. Ele tinha deixado claro que não queria saber de filho. E mais do que isso, ele tinha se afastado. Não me procurou mais, não mandou bilhete, não apareceu nem para perguntar como eu tava. Já Carlos... o Carlos continuava firme. Chegava com flores, me esperava na porta do trabalho e até começou a levar sopa nos dias em que eu dizia estar doente. E eu, com toda aquela culpa entalada no peito, não tinha coragem de afastá-lo. Foi num domingo no fim da tarde que ele me levou ao mesmo lugar onde nos encontramos pela primeira vez. Uma pracinha simples, com bancos de madeira e um coreto ao centro. Eu já desconfiava que ele queria falar algo importante, mas ainda assim, fui. A tarde estava bonita, céu limpo, vento manso. Parecia até que Deus estava tentando me dar um pouco de paz antes do furacão. Carlos sentou ao meu lado, segurou minha mão com carinho e disse, Lúcia, eu te amo. Eu sei que a gente ainda tá no começo, mas eu sinto que você é a mulher com quem eu quero passar o resto da vida. Eu tô juntando dinheiro para começar a construir uma casa, um lugar nosso, e queria saber se você aceita se casar comigo. Eu travei. Aquele momento que toda moça sonha chegou para mim no pior momento possível. Eu tava grávida. E pior, eu não sabia se o filho era dele. A vontade de contar a verdade queimava dentro de mim. A boca formigava, as mãos tremiam. Mas quando olhei nos olhos dele, vi uma esperança tão grande, uma confiança tão pura, que eu não consegui. Me senti suja, covarde. Mas mesmo assim, eu disse sim. Sim, minha filha. Eu aceitei. Aceitei casar com um homem bom, sem contar que havia um bebê dentro de mim que podia não ser dele. E foi naquele instante, naquela pracinha, com os passarinhos cantando ao fundo, que eu menti pela primeira vez pro homem que mais me amou na vida. A notícia correu rápido. Minha mãe quase desmaiou de felicidade quando soube do noivado. A vizinhança veio toda parabenizar. E eu sorria, acenava, agradecia, tudo no automático, enquanto o desespero me consumia por dentro. O tempo passou, a barriga crescia, e junto com ela crescia também o remorso. Carlos começou a planejar o casamento. Queria uma cerimônia simples na igreja do bairro, com bolo de fubá e música ao vivo.
Ele estava radiante. Dizia que aquele filho... Porque sim, eu deixei ele pensar que era dele. Era o presente mais lindo que Deus podia ter nos dado. E cada vez que ele dizia isso, eu sentia como se estivesse enfiando uma agulha no meu próprio peito. Mas o que eu podia fazer? Voltar atrás? Contar agora que já estava tudo em andamento? E se ele me deixasse? E se todos descobrissem? E se meu filho crescesse sem pai? Na cabeça de uma moça sozinha e amedrontada, o silêncio parecia a única saída. Mas, como eu já te disse, a verdade nunca dorme por muito tempo. Alguns dias depois do pedido, eu estava em casa costurando os convites do casamento quando ouvi batidas fortes na porta. Era fim de tarde e minha mãe já tinha saído para visitar uma tia doente. Abri a porta e quem estava ali era ele, Eduardo, com o rosto sério, tenso, diferente do charme debochado de sempre. A gente precisa conversar. Meu coração gelou. Deixei ele entrar. Sentamos à mesa da cozinha. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele largou, seco. Você vai casar com o Carlos? Fiquei em silêncio. Ele já sabia. Alguém tinha contado. Talvez a vizinha fofoqueira. Talvez tivesse me visto com Carlos. Você tá grávida. E mesmo assim vai se casar com ele? Tentei manter a calma. Você mesmo disse que não queria saber de filho, Eduardo. Ele abaixou a cabeça, bateu o punho na mesa e falou algo que até hoje ecoa na minha memória. Você não sabe o que tá fazendo. Tem coisas que você não sabe sobre mim e que vão te atingir mais do que imagina. Na hora, achei que era só drama. Um homem ferido no ego porque fui escolher outro. Mas o tom dele... Havia algo sombrio ali. Algo que me arrepiou. E mesmo assim, eu segui com o plano. Os dias seguintes foram uma mistura de ensaio de felicidade e um teatro de controle emocional. Eu acordava, sorria para minha mãe, ia trabalhar, voltava e fazia planos com Carlos. Por fora, tudo era perfeição. Mas por dentro, eu era uma bomba prestes a explodir. Até que veio a noite do noivado oficial. Festa pequena, só os mais íntimos. Carlos fez um discurso emocionado. Agradeceu a Deus, beijou minha barriga e prometeu ser o melhor pai do mundo. E eu, ali, diante de todos, me sentia a maior impostora da face da terra. E foi justamente naquela noite que recebi um bilhete. Sim, minha filha. Um bilhete dobrado, escondido dentro da minha bolsa, sem assinatura. Só uma frase. Se você soubesse quem realmente é o pai da criança, você jamais diria sim pro homem errado. Na hora, minhas mãos gelaram. Me virei procurando Eduardo entre os convidados, mas ele não estava ali. Nem apareceu. Foi como se a sombra dele pairasse sobre tudo, sem precisar estar presente. E foi aí que eu entendi. Ele sabia de algo. Algo grande. Algo que poderia destruir tudo. Mas o quê? O filho nasce. E começam os sinais. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Parece que quando a gente carrega um segredo tão pesado, os dias se arrastam por dentro, mas voam por fora. Minha barriga crescia. E com ela crescia também a ansiedade, o medo e uma estranha sensação de que algo muito sério estava prestes a acontecer. Mas o quê? Eu não sabia. Só sentia, como um aviso que o coração da gente manda. Mas que a cabeça, teimosa, ignora. Casei com o Carlos num domingo nublado de abril. A cerimônia foi simples, como ele queria. A igreja decorada com flores do campo, o vestido eu mesma costurei. Branco, com rendinhas nos punhos, bem delicado. Meu pai já tinha falecido, então entrei sozinha. Ninguém notou que eu tremia. Ou, se notaram, fingiram que não viram. Talvez pensassem que fosse emoção, mas não era. Era medo, culpa. A barriga já aparecia bastante. Algumas vizinhas cochichavam, mas ninguém teve coragem de dizer nada. Afinal, eu estava dentro dos conformes agora. Casada, pronta para ser mãe. E Carlos? Carlos era só alegria. Tirava foto com todo mundo. Beijava minha mão. Acariciava minha barriga como se aquele fosse o maior presente da vida dele. E talvez fosse. Só não era o que ele pensava. Logo após o casamento, fomos morar num quartinho que ele construiu nos fundos da casa da mãe dele. Era pequeno, mas tinha amor. Pelo menos da parte dele, tinha. Eu me esforçava para corresponder, para retribuir.
para ser a esposa perfeita. Mas por dentro eu era um mar revolto de inseguranças. O bilhete que Eduardo deixou no noivado não saía da minha cabeça. Se você soubesse quem realmente é o pai da criança, aquilo martelava na minha mente dia e noite. O parto chegou numa madrugada fria de julho. Senti a primeira contração por volta das 3 da manhã. Carlos correu para chamar a parteira e me segurava pela mão com os olhos marejados. Eu gritava de dor, mas a maior dor não era no corpo, era na alma. Era a angústia do que viria depois. O menino nasceu forte, chorando alto, com os pulmões cheios de vida. A parteira sorriu, disse que ele era saudável e me entregou nos braços um bebê moreninho, com o nariz arrebitado e os olhos puxados. Carlos, emocionado, abraçou nós dois e chorou feito criança. É a cara da mãe, ele disse. Mas eu sabia que não era. Aquele nariz não era meu, nem de Carlos. E foi ali que a semente da dúvida começou a brotar nele também. Eu vi nos olhos dele, um olhar rápido, de quem tentou ignorar, mas sentiu a fisgada da incerteza. Os dias seguintes foram doces e tensos. Carlos se dedicava ao filho com uma ternura que me cortava por dentro. Trocava fralda, ninava, até cantava para ele dormir. Mas às vezes ficava olhando para o menino com um olhar distante, como se buscasse traços, sem dizer nada. E eu fingia, sorria, mas não dormia. A culpa pesava mais a cada madrugada. E o pior é que, quanto mais o menino crescia, mais se parecia com Eduardo. E como o destino não perdoa, adivinha quem reapareceu? Eduardo. Foi numa manhã de domingo. Eu estava na feira comprando legumes com o bebê no colo, quando ouvi aquela voz. Então esse é o nosso filho? Meu coração parou. Virei devagar. E lá estava ele, encostado numa barraca, com aquele mesmo sorriso cínico de sempre, vestido com uma camisa aberta no peito e um palito de dente na boca. Parecia que o tempo não tinha passado por ele, mas por mim tinha passado como um furacão. Você não tem direito de falar isso, eu respondi fria. Ah, não, mas olha só para ele, e apontou para o rosto do menino. É minha cara, Lúcia. Eu me afastei nervosa. As mãos tremiam, e ele, com aquele jeito debochado, soltou mais uma provocação. Você devia ter me escutado quando eu disse que tinha coisas que você não sabia. Porque agora já era. Voltei para casa tremendo. Não contei a Carlos sobre o encontro, mas algo já estava diferente. Nos dias que se seguiram, ele começou a ficar calado. Evitava conversas longas. Chegava do trabalho e ia direto tomar banho. Ficava mais tempo fora. Uma noite ele me encarou na cozinha e perguntou sem rodeios: Você tem certeza que esse filho é meu? O prato quase caiu da minha mão. Eu congelei. Respirei fundo. Tentei desviar. Carlos, que pergunta é essa? Claro que é. Mas ele não respondeu. Apenas saiu da cozinha. Naquela noite, eu chorei em silêncio. Porque eu sabia. Ele não acreditava mais em mim. O menino crescia, saudável, sorridente. Mas o clima dentro de casa era outro. Pesado, frio. Carlos começou a se afastar, mesmo tentando se manter presente. E eu sentia que, a qualquer momento, tudo podia desmoronar. Foi então que, num exame de rotina com o pediatra, o médico recomendou um teste de compatibilidade sanguínea. Coisa simples, segundo ele. Só para ter certeza de algumas coisinhas, disse. Carlos, desconfiado, foi junto. Fizemos os exames. E aí, veio o choque. Carlos não poderia ser o pai. Os tipos sanguíneos eram incompatíveis. Biologicamente era impossível. A verdade veio como uma avalanche. Não dava mais para esconder. Não dava mais para mentir. Carlos ficou em silêncio por um tempo. Depois, simplesmente fez as malas e foi embora. Sem gritar, sem discutir. Só deixou um bilhete. Eu te amei mais do que qualquer coisa. Mas amor também precisa de verdade. Cuide bem do menino. Ele não tem culpa. Adeus. E foi assim que eu me vi, sozinha. Sozinha com um bebê no colo. Sozinha com uma verdade pesada demais para carregar. Sozinha, com o coração estilhaçado. Mas o que eu ainda não sabia é que o pior ainda estava por vir. Porque o segredo de Eduardo, aquele que ele mencionou lá atrás, finalmente viria à tona. E esse segredo não tinha perdão. A revelação do DNA.
e a fuga de quem devia ficar. Se você acha que a dor de ver o homem que te amava indo embora com o coração partido já era castigo suficiente, é porque ainda não ouviu o que vem a seguir. Porque depois que o Carlos partiu, me deixando com um filho nos braços e a alma em cacos, a vida ainda tinha um golpe final para me dar. Um golpe que vinha disfarçado de verdade, mas que quando chegou, me destruiu de vez. Fiquei alguns dias em choque. Tudo dentro da casa parecia vazio, embora estivesse cheia de fraldas, mamadeiras e o chorinho do meu filho, ecoando pelos cômodos. O quarto do Carlos ficou do mesmo jeito que ele deixou. A escova de dente dele ainda estava no potinho, e a caneca preferida seguia pendurada no gancho da cozinha. Mas ele nunca mais voltou. Comecei a criar meu filho sozinha como pude. Voltei a costurar para as vizinhas. Vendia peças de porta em porta. E à noite chorava escondido com o menino agarrado no peito. Ele era a única alegria que me restava. Mesmo que me lembrasse do erro, mesmo que fosse fruto de uma mentira, era meu sangue, meu coração. E foi por ele que decidi fazer o teste de DNA. Eu precisava acabar com qualquer dúvida. Precisava saber, de uma vez por todas, se Eduardo era o pai. Já não era só pela minha consciência, era pelo menino. Porque um dia ele ia crescer e ia perguntar. E eu queria poder olhar nos olhos dele com uma resposta clara, mesmo que doesse. Procurei uma clínica simples, mas confiável, numa cidade vizinha, longe dos olhos fofoqueiros da minha rua. Liguei para Eduardo e pedi que fosse até lá comigo. Ele riu, debochado como sempre. Agora você quer certeza? Tá bom, vamos acabar com isso logo. No dia marcado, ele apareceu de óculos escuros, camisa estampada e aquele jeitão de quem acha tudo brincadeira. Fizemos o exame, rápido, indolor. Pegaram o cotonete do menino, o dele, o meu, e pronto. Agora era esperar. Os dias seguintes foram de angústia pura. Eu fingia normalidade, mas por dentro, cada hora parecia uma eternidade. Até que o envelope chegou. Pardo, selado, pesado como chumbo nas minhas mãos. Esperei o menino dormir, sentei na mesa da cozinha. Respirei fundo e abri. Resultado: compatibilidade genética confirmada. Eduardo é o pai biológico da criança. Meu coração afundou. Mesmo já imaginando, mesmo já sentindo no fundo da alma, ler aquelas palavras foi como levar um soco seco no estômago. O pior é que junto do alívio da certeza veio a avalanche de tudo que isso significava. Agora eu tinha a confirmação, e com ela, a obrigação de enfrentar tudo, inclusive o próprio Eduardo. Fui até a casa onde ele estava morando, um quartinho alugado nos fundos de uma oficina. Levei o resultado comigo. Ele me recebeu com o mesmo ar de sempre, despreocupado, largado no sofá, fumando um cigarro. Veio trazer flores? Ele zombou. Estiquei o envelope para ele, séria. Abre. Ele leu em silêncio. Depois deu um sorriso torto. Então é isso. Sou pai. Sim. E agora você vai agir como um. Ele deu uma gargalhada que me fez tremer. Lúcia, eu nunca disse que queria filho. Eu deixei isso claro desde o começo. Você que escolheu esconder, casar com outro, fingir que estava tudo certo. Agora quer jogar a responsabilidade em mim? Você é o pai. Não tô pedindo favor. Tô exigindo o mínimo. Ele apagou o cigarro na borda da cadeira, se levantou devagar e, com o rosto a centímetros do meu, falou. Lembra quando eu disse que tinha coisas sobre mim que você não sabia? Tá pronta para ouvir agora? Meu sangue gelou. Não respondi. Só encarei. E então ele soltou. Eu sou casado, Lúcia. Com outra mulher. Em outra cidade. E tenho 2 filhos. Sempre tive. Minha cabeça girou. O quê? É isso mesmo. Você era só mais um passatempo enquanto eu trabalhava fora. Minha mulher nunca soube. E você não vai estragar isso agora. Meus joelhos quase falharam. O chão sumiu. Eu senti uma dor que não sabia que era possível sentir. A traição não era mais só contra mim. Era contra meu filho. Contra o direito dele de ter um pai. Contra tudo. Então você vai fugir disso? Vai fingir que ele não existe? Ele encolheu os ombros. Faz o que quiser, Lúcia. Vai atrás da justiça, se quiser. Mas não pense que eu vou assumir nada.
Não tenho espaço para isso na minha vida. Saí de lá em silêncio, com o coração despedaçado, mas com a certeza de que eu não dependia mais dele para nada. A máscara tinha caído. O homem que eu achava que me fazia tremer de paixão, agora só me causava nojo. E foi naquele dia, voltando para casa com os olhos ardendo de chorar, que eu fiz um juramento. Eu vou criar esse menino com toda a força que eu tiver. Ele vai crescer sabendo que teve uma mãe que lutou. E que nunca precisou de homem nenhum para ser feliz. Anos se passaram, minha filha. Eu nunca mais vi Eduardo. Ele desapareceu, como todo covarde faz. Carlos... o Carlos. Esse ainda mora dentro do meu coração. Mesmo com a dor, com a mágoa, com o silêncio. Ele foi embora porque eu menti. Mas o que ele deixou foi amor de verdade. E disso eu nunca vou esquecer. E o meu menino? Hoje é um homem. Um bom homem. Com caráter, com força, com orgulho da mãe que teve. Ele me pergunta às vezes quem foi o pai. E eu digo, seu pai foi você mesmo. Porque desde o começo, foi você que me deu forças para continuar. Mas essa história ainda não acabou. No próximo capítulo, vou te contar como reconstruir minha vida. Mesmo sozinha, entre lágrimas e coragem. E como o destino me surpreendeu de novo, muitos anos depois. O segredo de Eduardo, um homem com duas faces. Minha filha, quando a gente pensa que já viu de tudo de uma pessoa, a vida mostra que o fundo do poço sempre pode ter mais um alçapão. Eu achava que já tinha sofrido o suficiente com Eduardo. A rejeição, a covardia, a traição, o abandono. Mas foi só anos depois, quando meu filho já era um rapazinho correndo pelas ruas com os joelhos ralados e os olhos brilhando, que a verdade mais sombria sobre ele veio à tona. E aí, até o pouco que eu ainda guardava como lembrança, apagou de vez. Depois que recebi a confirmação do DNA e ele confessou que era casado, nunca mais nos falamos. Ele sumiu da cidade, não quis registrar o menino, não mandou ajuda, não deixou sequer uma lembrança. Eu pensei em ir atrás, pensei em exigir meus direitos. Mas, naquela época, o sistema era duro com mulher sozinha. E eu preferi canalizar minha energia no que mais importava. Meu filho. E como ele cresceu, viu? Forte, bonito, inteligente. Eu dei a ele o nome de Miguel, porque naquele tempo, minha mãe dizia que os filhos que vêm depois da dor precisam carregar nomes de anjos. E Miguel foi o meu. Acordava cedo, ajudava em casa, ia para a escola de chinelo gasto e voltava com o caderno cheio de elogios. Nunca reclamava da ausência de um pai. Mas eu via nos olhos dele a pergunta muda. Aquela que nenhuma criança consegue esconder. Por que meu pai não me quis? E isso doía mais do que qualquer coisa. Porque eu também não sabia explicar. Como uma mãe pode justificar o abandono? Como dizer para um filho que o pai escolheu fingir que ele nunca existiu? Mas, como tudo na vida, o tempo foi passando. E um dia, quando Miguel já tinha uns 11 anos, algo aconteceu. Era uma tarde quente de verão. Eu estava estendendo roupa no varal quando uma vizinha bateu no portão, apressada. Lúcia, você lembra daquele Eduardo? O que era seu conhecido? Senti a espinha gelar. Lembro. Por quê? Pois então, ele tá no jornal, no noticiário. Uma confusão danada. Ela me mostrou o jornal amassado que trazia debaixo do braço. Na capa, uma foto de Eduardo, mais velho, mas com o mesmo rosto, agora mais amargo. A manchete dizia: homem é acusado de golpe milionário e dupla identidade. Quase deixei as roupas caírem do varal. Li a matéria de cabo a rabo, e quanto mais eu lia, mais meu estômago revirava. Eduardo tinha sido preso em outra cidade, acusado de estelionato. Usava 2 nomes diferentes, tinha 2 famílias e mantinha negócios ilegais em pelo menos 3 estados. Vendia carros clonados, aplicava golpes em mulheres com promessas de casamento. E uma das esposas dele, sim, esposas, no plural, havia descoberto tudo depois de quase 20 anos de engano. Meu mundo girou. Então era isso. Ele nunca foi só um cafajeste. Era muito pior. Um homem com 2 caras, um mentiroso profissional. Eu fui apenas mais uma na longa lista de corações usados, manipulados, descartados. E meu filho?
Meu filho era o filho de um criminoso. Sentei no chão do quintal e chorei. Chorei por tudo que eu tinha acreditado. Por cada vez que me senti culpada por amá-lo. Por cada noite em que desejei que ele tivesse sido um pai melhor. E chorei mais ainda por pensar que, um dia, meu filho podia descobrir tudo aquilo e sentir vergonha do próprio sangue. Mas, como toda mãe que ama de verdade, eu limpei as lágrimas, me levantei e fiz o que sempre fiz. Protegi meu filho. Nos dias seguintes, evitei qualquer comentário. Cortei fofocas pela raiz. Se alguém citava o nome do Eduardo, eu mudava de assunto. Só pensava em preservar a infância do Miguel. Ele não merecia carregar o peso da história que não era dele. Só que segredos, minha filha, tem prazo. E o de Eduardo estava se esgotando. Alguns anos se passaram. Miguel agora era adolescente, curioso, observador. Um dia, mexendo numa caixa velha com fotos, ele achou um envelope. Era o exame de DNA. Aquele que eu guardei como quem esconde uma bomba. "Mãe, quem é esse Eduardo?" ele perguntou. Na hora, meu coração parou. Eu respirei fundo. Sentei com ele na cama e decidi que era a hora. Contei tudo, sem rodeios, sem floreios. Falei da juventude, dos 2 homens, da dúvida, da gravidez, da mentira, do abandono. E então mostrei a reportagem velha do jornal que guardei por medo, mas também por precaução. Miguel ouviu tudo calado. No fim, só disse: "Então, quer dizer que meu pai é um criminoso?" Minha voz falhou. Mas eu disse: "Seu pai biológico, sim. Mas o homem que você é, não tem nada dele. Você é muito mais. Você é você." Ele me abraçou forte. E foi naquele abraço que eu entendi. Não importa de onde a gente vem. Importa o que a gente escolhe ser. Miguel nunca mais tocou no assunto. Seguiu a vida. Estudou, trabalhou, cresceu e se tornou um homem do qual eu me orgulho todos os dias. Quanto a Eduardo, ele foi condenado. Cumpriu parte da pena. Depois, desapareceu do mapa. Nunca procurou o filho. Nunca mandou notícia. E, sinceramente, foi melhor assim. Porque, às vezes, o melhor que um pai pode fazer é não estar presente. E mesmo com toda essa dor, eu segui. Com meu filho ao lado, com minhas costuras, com minha força que veio sabe-se lá de onde. Porque, no fim, minha filha, a gente descobre que é mais forte do que imagina. Mas a vida ainda tinha uma última surpresa para mim. No próximo capítulo, eu vou te contar como, depois de tudo, alguém que eu achava perdido voltou pro meu caminho. E como o amor, mesmo depois de tantos anos, bateu a porta de novo. Um reencontro inesperado e uma segunda chance. Dizem que o tempo cura tudo, mas eu te digo, o tempo não cura. Ele ensina a gente a conviver com a dor, a colocar curativo em cima de ferida que ainda pulsa. E com os anos, a gente aprende a viver com o vazio, como quem aprende a andar mancando. Mas o que ninguém me disse é que, às vezes, o tempo também traz de volta o que parecia ter se perdido para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Já fazia quase 20 anos que o Carlos tinha ido embora. 2 décadas sem nenhuma carta, sem um telefonema, sem notícia. Depois da descoberta de que o filho não era dele, ele simplesmente desapareceu do meu mundo. Eu entendi e aceitei. Não sem dor, claro, mas entendi. Ele era um homem honesto, bom, e eu fui a mentira mais amarga da vida dele. Então eu deixei que ele seguisse. Rezei por ele de vez em quando. Sonhei com ele algumas noites, mas nunca esperei que ele voltasse. Até que um dia, ele voltou. Foi numa manhã qualquer. Eu já estava com meus cabelos bem grisalhos, as mãos marcadas de costura, e o Miguel, com 23 anos, trabalhando como técnico de informática numa loja da cidade. Eu seguia minha vida simples, entre panela e agulha, até que ouvi alguém bater na porta. Quando abri, quase caí para trás. "Oi, Lúcia." Era ele, Carlos. Mais velho, claro, com os cabelos ralos, as mãos mais grossas e o olhar. O olhar ainda era o mesmo. Carregava aquela doçura que eu conhecia bem, mas também trazia um peso, como quem tinha passado uma vida inteira tentando esquecer. "Carlos!" foi tudo que consegui dizer. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, ele quebrou o silêncio. "Será que posso entrar?" Eu abri a porta.
As pernas tremiam. O coração parecia uma escola de samba. Sentei à mesa da cozinha, ofereci café. Ele aceitou. E entre um gole e outro, a conversa começou. Eu precisei de muitos anos para digerir tudo aquilo, Lúcia. Eu sei, você não me devia nada. Quem errou fui eu. Ele abaixou os olhos, depois continuou. Mas mesmo depois de ir embora, eu nunca deixei de pensar em você. Nem um só dia. Tentei seguir em frente. Tentei amar de novo. Mas nada deu certo. Porque, no fundo, uma parte de mim ficou aí, presa naquele menino. Meus olhos encheram de lágrimas. A garganta travou. Carlos, o Miguel cresceu bem. Virou um homem do bem. Com honra. Com princípios. Tudo o que você me ensinou, eu passei pra ele. Ele sorriu, emocionado. Eu não vim pra cobrar nada. Só senti que precisava te ver. Senti que estava na hora de fechar um ciclo. Ou, quem sabe, abrir um novo. E foi assim. Simples, como sempre foi com ele. Sem rodeios, sem gritos, sem culpa. Só verdade. Verdade que eu não tive coragem de dizer lá atrás. Mas que agora, mais velha, mais calejada, eu estava pronta para viver. Na semana seguinte, Carlos voltou. E na outra também. Começou a me ajudar com as coisas da casa. Levava pão fresco, varria o quintal, trocava as lâmpadas que já estavam piscando há meses. E cada visita dele era um pedacinho do meu coração, sendo colado de volta. Um dia, Miguel chegou mais cedo do trabalho e deu de cara com ele na sala. Ficou paralisado. Carlos se levantou com os olhos marejados e disse: Miguel, eu não sou seu pai de sangue, mas fui o primeiro a te amar. E se você deixar, queria ser pelo menos um amigo. Miguel ficou em silêncio. Depois de um instante, estendeu a mão. Eu sempre soube que o senhor era um homem bom. E a minha mãe nunca esqueceu do senhor. Seja bem-vindo. Ai, minha filha, aquele momento valeu por toda a dor, toda a lágrima, toda a noite mal dormida. Foi como se o universo, enfim, me devolvesse um pouco da paz que me tirou lá atrás. Carlos passou a fazer parte da nossa vida de novo. Não como um substituto, nem como uma reparação, mas como alguém que escolheu ficar, mesmo conhecendo todas as falhas do meu passado. E com o tempo, aquele amor adormecido despertou. Uma tarde, enquanto regávamos o jardim juntos, ele pegou na minha mão e disse: Eu não quero mais perder tempo. Se ainda houver um cantinho aí no seu coração pra mim, me deixa ficar. Eu sorri. Carlos, você nunca saiu daqui. Nos casamos de novo. Dessa vez, só no cartório, com bolo de fubá e café coado. Simples, do jeitinho que sempre foi. Mas com uma diferença. Agora não havia mentiras, nem medos, nem segredos. Só amor. Amor de verdade. Daquele que envelhece com a gente, que resiste ao tempo, às dores, às quedas. E que, mesmo depois de tudo, ainda floresce. Mas antes de terminar essa história, minha filha, ainda tem mais um capítulo. Porque, como eu sempre digo, a vida da gente é como uma colcha de retalhos. Sempre tem um ponto solto que precisa ser costurado. Eu vou te contar o que aconteceu com o Eduardo. Como foi o final da nossa história. E a última lição que a vida me ensinou. Aquela que guardo no peito até hoje. O último encontro. E a verdade que me libertou. Minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida longa que Deus me deu, é que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Ela pode se perder no meio da estrada, pode demorar, pode chegar ferida, mas chega. E quando chega, ela não pede licença. Ela entra e transforma tudo. Depois do reencontro com o Carlos e de reconstruir minha vida, pensei que o passado finalmente tinha ficado quieto, guardado numa caixinha no fundo da memória. Mas, como eu te disse, tem sempre um ponto solto na colcha da vida. E o meu ainda se chamava Eduardo. Foram muitos anos sem ouvir falar dele. O escândalo dos golpes, a prisão, o sumiço, tudo isso tinha ficado para trás. Eu pensava nele às vezes, mas como quem se lembra de um pesadelo. Até que, um dia, a campainha tocou. Era uma mulher, alta, magra, bem vestida, e com os olhos marcados por um cansaço profundo. Dona Lúcia? Ela perguntou. Sim, sou eu. Eu sou Laura, esposa do Eduardo. Ou ex-esposa, se é que posso dizer assim. Senti meu estômago embrulhar. Aquela mulher, que por anos eu tinha imaginado sem rosto,
agora estava ali, na minha porta. E eu não sabia o que fazer. Eu posso entrar? Preciso falar com a senhora. É sobre ele, sobre o Miguel. Fiz sinal para ela entrar. O coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Sentamos na sala. Ofereci um café, que ela recusou. Estava nervosa, mas decidida. Eduardo, ele faleceu. Há 3 meses. Câncer no fígado. Rápido. Doloroso. Eu não soube como reagir. Não chorei. Não senti raiva. Não senti alívio. Só um vazio estranho. Uma paz desconfortável. Antes de morrer, ele me contou tudo. As mulheres, os filhos, os golpes. Ele se arrependeu, Lúcia. Do jeito dele. Mas se arrependeu. E me pediu um favor. Que procurasse vocês. Que pedisse desculpas. Fiquei em silêncio. Laura continuou. Ele disse que sabia que nunca foi pai. Que nunca soube ser. Mas pediu para dizer ao Miguel que ele tinha orgulho do homem que ele se tornou. E que, mesmo de longe, ele sempre pensava nele. Naquele momento, lágrimas caíram. Não de dor, nem de saudade, mas de libertação. Ele também deixou isso, disse ela, entregando um envelope pequeno, amarelado. Uma carta. Tremendo, abri. A letra era a mesma de sempre. Apressada, mas as palavras diferentes. Miguel, eu não soube te amar. Não soube ser pai. Me afastei porque era mais fácil do que encarar o que eu tinha feito. Você é muito mais do que eu merecia. Se algum dia você sentir raiva de mim, saiba que tem razão. Mas se puder, me perdoe, seu pai. Mesmo que só de sangue, Eduardo. Chorei. Chorei por mim. Por Miguel. Por Carlos. Por todos que foram atingidos pela mentira daquele homem. Mas, acima de tudo, chorei porque, finalmente, eu podia fechar aquele ciclo. Agradeci a Laura. Nos despedimos com um abraço silencioso, de 2 mulheres que foram feridas pelo mesmo homem, mas que agora podiam seguir em frente. Naquela noite, chamei Miguel. Entreguei a carta. Ele leu. Não disse nada por um tempo. Depois, me olhou com os olhos calmos que sempre teve e disse: Mãe, eu sou quem sou por sua causa. Não preciso mais de nada. E foi aí que eu entendi o maior ensinamento de todos. A verdade pode machucar, mas o silêncio destrói. E quando a gente tem coragem de enfrentar o passado, o futuro fica mais leve. Hoje, aos 85 anos, conto essa história não por tristeza, mas por sabedoria. Porque sei que aí do outro lado tem gente que também já amou errado, já confiou em quem não devia, já mentiu para se proteger. E que, assim como eu, carrega culpas que às vezes não são só suas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Do fundo do meu coração de avó, você não precisa ser perfeita. Só precisa ser verdadeira. Carlos ainda tá aqui comigo. Todo dia rega as plantas, faz questão de preparar meu chá. E de vez em quando me chama de teimosa, quando esqueço a chave no portão. Miguel se casou, me deu 2 netos lindos e quando me abraça, eu sinto que tudo valeu a pena. E Eduardo, que Deus o tenha, porque o perdão não é pra ele, é pra mim. Pra eu seguir leve, pra eu dormir em paz, pra eu terminar essa história aqui contigo, com o coração limpo e a alma serena. Então, minha filha, se essa história te tocou, se de alguma forma ela falou com a sua vida, se inscreve no canal da vovó, deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você tá me ouvindo. Quero saber sua cidade, sua história e quem sabe a gente costura juntas o próximo capítulo. Porque enquanto eu tiver voz, vou seguir contando. Porque a vida é feita de histórias. E essa foi a minha. Com amor, Dona Lúcia. Beijo, minhas filhas. Fiquem com Deus.